Ok, gravando e ladies and gentlemen, hoje eu estou aqui para vocês para fazer a análise entre o jogo de RRQ Akira, nosso jogo de time brasileiro, contra a S11 da Argentina, que inclusive tinham dois aí no caso, brasileiro, né, entre as dois brasileiros que eu digo, os dois lados tinham brasileiros, né. Temos aí a nossa secretária, do lado da S11 Argentina, que está como coach, e também os nossos meninos são todos brasileiros aí, inclusive Cabral e companhia. Então, vamos lá, não vamos perder tanto tempo. Pra mim, o cara disse, não, ela não tá não, ela tava Nossa, um sulfite, né? saudade dos meus É meninos, tá? verdade, ele tava certo, ele tava correto, mas o que é certo é que a partir de agora Ponto. os banimentos... Ponto aí sobre tudo. Antes que tudo aconteça, vocês já sabem o que aconteceu. Realmente o Brasil acabou tendo aí uma perda, né, sobre, né, draft, por assim dizer, e muitos aí falam que eles acabaram perdendo porque eles não queriam enfrentar a blacklist e tal, tal, tal. Começou a rolar um boato desse. Eu falo, gente, os meninos não são invictos porque querem. A S11 jogou muito bem. Foi algo que realmente aconteceu mais de draft mesmo. Eu senti isso. Eu vou até comentar com vocês ainda aqui, eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre essa medida. E não se preocupem, né? Ninguém tá entregando nada aqui. Aqui o pessoal joga sério e aqui é trabalho sério. Vocês sempre viram isso. O modelo de postura que tem a RRQ Akira desde o Brasil, vocês sabem que é uma moldura profissional. Então vocês vêm falar que, não, porque foi realmente isso, eles jogaram o jogo fora, porque eles não queriam enfrentar, mano, para com isso aí, eles jogam todos os jogos deles sérios, ok? Então, vamos lá. já vão rolando e temos Valentina Gu... três banimentos aí já comuns, né? Bem Ok, corriqueiros aí, vamos são lá. banimentos que a galera já vem trazendo Overall, no meta mesmo. Eu costumo brincar o que que os banimentos acontece mais aqui badalados nesse lado? são mais metas e depois os Muito banimentos tranquilo de mais acontecer fortes ainda, são a os mesma mais coisa de sempre badalados. sobre o meta mudou, né? Mas Então, aí tipo assim, no Glue é o Overwatch pick ban que tá acontecendo recentemente, ainda assim temos a One One, temos a Fanny ainda aparecendo nesse meta de lutador que é completamente normal em mobilidade. Valentina ainda assim, então por isso por que eu mais que tenha costumo recebido brincar sobre que a todos os briga nerfs que aconteceram, eles ainda assim sabem que o e aí vamos chegando Sagan no terceiro pick é da um monstro partida. ainda assim com ela, então É bom independente, e partir o da coach é liderança, ótimo manter a como, pressão de fazer com isso. questões de É o composições Cabral, também, mas quem vai pra banir trabalhar, mas esse vamos ver. manutenciando neste momento os seus banimentos é o Acho time que tá indo rápido, né? argentino. Papadog ali, ele que é um... Deixa eu fazer então, mutado. Eu vou acelerar aqui só para os picks e bans, eu fazendo o básico aqui. Vamos lá. Tá, de uma forma geral, tá aí. Os picks e bans, tô fazendo o terceiro ban então, foi banido o Ivy também, porque a gente sabe também que na mesma forma, as composições junto com a Ivy teve aquela grande mudança recente, que praticamente ela agora tem aquela sequência melhor de trabalhar mais a primeira, nossa, isso aqui ficou horrível, com primeira e segunda habilidade, que foram bufadas. Esses dois até que ficou mais ou menos, parece uma pista de skate. Qual é o grande intuito dela? Ela precisa da primeira e da segunda para estacar realmente. Olha esses lábios maravilhosos. Enfim, ela precisa da primeira e da segunda para ficar estacando para conseguir lançar sua ultimate. Só que ele acabou ganhando potencial de dano muito bom. Então ela não só depende de pokear por pokear só para ter coisas na ultimate. Ela realmente pode kaitar adversários e solar eles com essas primeira e segunda habilidade agora. Com uma coisa mais fácil, por assim dizer, e não na dificuldade que era antigamente, né, que era só realmente para dar haraz, um zoneamento ou etc. Realmente agora ela pode ser agressiva nesse sentido. Então ela também está mais que necessária caindo sobre esse pick ban. Naturalmente, carry. Carry do outro lado está muito forte também, assim como o Aman e qualquer outro carry, ok? ADC no caso, Gold Lane, que possua aí Hit Effect. Hit Effect, no caso, é que literalmente só gasta auto-ataque, que tem aquela composição que faz com Besta Veloz, e a Besta Veloz está muito forte. Lembra, Besta Veloz dá 40 de dano adaptativo cada hit que você acerta no seu adversário. E para uma carry, literalmente ela gasta uma ultimate e já são 2 auto-ataques por segundo, que já ajuda ainda mais nessa questão da Besta Veloz, o que é muito forte para ela. Então, naturalmente, também tem esse sentido, fora todas as suas outras capacidades aí, no caso de causar dano, vida e etc. Nesse draft, então, eles acabaram, então, a RQ tirando um pouco da situação, porque eu acho que eles já vinham com a ideia de querer trazer com tanques e lutadores, né, que traziam mais vida, porém eles acabaram deixando a Joy Open. Mas isso foi proposital, porque na volta, né, eles acabaram trazendo aí duas opções também que são muito boas. Deixa eu até lembrar aqui o que foram no caso. No caso, o Kaja, que estava sendo também como... Pera, deixa eu só... Ô, garotão. Vamos lá, aqui, ó. No caso, o Kaja, que tá também sendo prioridade aqui no M4, tá? Pra quem não lembra, eu fiz um patch note sobre o Kaja e as mudanças que aconteceram. O Kaja, ultimamente, agora tá com redução de dano na sua passiva, então ele consegue estacar até mesmo essa redução de dano para, né, os seus aliados em si, para ele em si fazer trocas mais decentes. Ele tem um sustain agora que também é interessante na primeira habilidade dele. E da mesma forma, a ultimate dele continua sendo a coisa mais chata e insuportável que você consegue ter, que é literalmente uma habilidade de supressão que você consegue jogar o cara para qualquer lado. Então, isso, no caso,
é muito forte, ele consegue fazer muitos pick-offs com isso. Então, já veio também como prioridade, mas, do outro lado, eu acredito que Joy seria muito melhor, porque a gente já teve 2 jogos do Kill King, trouxe ela, mas seria muito difícil de realmente deixar ela aberta ou trazer algum outro banimento que fosse realmente, né, o suficiente para que eles pegassem a Joy da mesma moeda. Beleza? Enfim. Muito popular, Papocar, ok, ainda falta ter a segunda volta no caso, então a gente vai pro Kai e do Papadog, que aí já vieram com uma situação um pouco complicada. Nesse draft de 3 aqui, se não me engano foi esses de 3 aqui que acabou ferrando um pouquinho sobre o pensamento do que eles iriam enfrentar. No caso, quem seria enfrentado no caso seria o time da RRQ. E vou explicar um pouquinho melhor por quê, quer ver? Ok. Vamos lá. Ponto. Naturalmente, a gente sabe que isso aqui já faz muita coisa flex. No momento, Joy aplica de. Deixa eu ver. 2 flexibilidades, né? O que mais acontece normalmente com ela, né? Não tô falando que ela, tipo assim, boneco novo, pode jogar qualquer lane, mas o importante no Mundial é que ela tem realmente muita força na XP e na selva. Não sei porque eu escrevi S de selva se eu faço JG, né? Eu tô ficando maluco. Faz tempo que eu não faço isso aqui, eu tô ficando meio enferrujado. Ela faz XP e jungle. A Kadita, normalmente, ela faz prioridade roaming. Nossa, isso aqui era pra ser um roaming muito bonito, né? Roaming e também ela faz mid. Raramente a gente vê ela em outras lanes, senão essas, né? Raramente também no mid ela acontece, mas ela possui essa flexibilidade. E o terceiro aqui também, já outra situação. Porque no caso do Papador que pode fazer com o show, principalmente a gente adora ele na roaming, mas naturalmente ele é muito comum lá fora como XP, como, depois disso, jungle. Acho que na real deve ter tipo XP, roaming e depois o jungle, mas enfim, ele é roaming. Então já temos aqui uma situação em que 3 heróis. Nossa, eu odeio minha letra aqui, viu? Sou canhoto, filho, não escrevo com a direita não. Enfim, já nessa parte do S11 já temos 3 heróis que literalmente já dão uma interrogação enorme na cabeça de todo mundo ali e fica meio complicado pra realmente ter algo a mais dentro do jogo. Já no outro lado, eles viram essa situação e eles teriam que pegar aí realmente uma ideia a mais sobre o que eles queriam de prioridade no caso do time da RRQ. Eles já tinham uma linha de frente muito boa com o Fredrin, já tinha uma ideia muito boa com o Kaja, que lembrando, o Kaja também faz outras rotas, não é só o roaming no caso, ele também consegue fazer XP, por mais que o XP dele seja um pouquinho estranho, por assim dizer, mas o level 4. O level 4 dele é muito forte, né? Mas lembramos que a Beatrix acabou ficando aberta também da mesma forma. A Beatrix que era muito tempo prioridade, mas nesse caso nem tanto ela ficou tão parecida. Mas eles estavam apostando em uma composição de teamfight, uma composição em que quando eles juntassem, eles fossem muito mais fortes. Então logo nesse começo foi o que deu pra ver mais ou menos sobre o que a RRQ queria sobre essa posição toda. Aqui os status até mesmo, vocês podem ver que naturalmente o Tekashi teve diversos jogos aí, tá? Eles tiveram com muita força na realidade, porque ele até foi bem elogiado, né? Win rate, etc. Então, para ele estava muito bom. Então, já tinha essa prioridade a mais do Brasil sobre essa questão aí dos 2 jogos que foi contra a Team Hack. Não, Team Hack não, desculpa, a The Valley, no caso. E também sobre. Qual foi o segundo confronto deles mesmo? Esqueci, mas foi a The Valley que falou merda lá, o Babazene, e se ferrou de qualquer jeito, né? E mais o outro jogo também, o time da Indonésia, se não me engano, que eles também performaram muito bem. Então eles só foram elogiados. Naturalmente, o hype para a condição do Brasil seria também ganhar essa partida para fazer o 3-0 e realmente terem os invictos aí praticamente também no, acho que é no grupo D que eles estavam, se eu não me engano, acho que era o grupo D. Enfim, o pique-ban rolando e eu até esqueci que eu tava falando tanto com vocês. Vamos lá. Enfim, daqui, dessa situação toda, ainda assim, como vocês puderam ver, existia a possibilidade de, mesmo assim, algum desses caras aqui não ir na roaming, então ainda continuaram sendo banidos heróis que naturalmente poderiam fazer parte disso, como o Atlas, que é muito forte. Raramente aconteceu da gente ver também o Atlas na XP, fora o que a gente viu já da Sons jogar, mas lá fora também fazia parte. E aí sim o draft ficaria muito louco da cabeça. Fora disso, respeitaram a Benedetta do Tekashi, ok? Benedetta do Tekashi é monstra demais. E detalhe, essa Benedetta aqui também, da mesma forma, poderia incomodar contra o pick que eles iriam fazer na XP, que era o Grok, tá? Que ela teria muito mais mobilidade que ele, ainda teria pressão de lane, pressão de rota, etc. Porque ela seria muito mais forte da mesma forma. E Tamus também, porque, querendo ou não, o Tamus ainda tem aquela questão de poder bater contra tanque. Então talvez nessa leitura aqui já dava pra perceber o que talvez aconteceria, né? Sobre não só o foco direto ao Tekashi, nesses 2 últimos, né, acontecimentos de banimentos, mas também sobre a outra função dele de poder aí realmente trazer um cara mais lutador, né, ou então realmente um cara mais tanque, né, em si
para a questão da XP. Então, enfim, foram banidos. Daí a opção do Seigen de jogar, né, no caso de fazer o pique, vocês vão deixar o Tekashi para último na realidade, e já começou aquela dúvida, o que será que eles vão trazer? Mas que eles já tinham banido, no caso, os dois grandes heróis do Tekashi ali, naturalmente, para a questão de força, realmente, né, de ter essa imposição, eles acabaram escolhendo aí deixar por último mesmo que o Tekashi tenha essa função. No Nox, de certa forma, eles já tiveram uma leitura boa. Por quê? Porque, querendo ou não, eles poderiam bater em tanque. Então, e outra situação deles aqui, que a linha de frente deles aqui como um King, etc., que é mais uma questão de early game, também podia ser forte. Mas, para enfrentar diretamente o que poderia vir, a Lunox poderia ser um pouco mais safe, ainda mais porque a questão dela com a Ultimate, ela também é uma questão de que tem mais aquela condição de Hyper Carry, né? Aquele scale de mid late game que ela é tão forte. Beleza. E aqui foi o que bugou completamente e falou, mano, F, deu F aqui, tá ligado? Vou até pular aqui pra ver se eles fazem mais rápido aqui. E foi. O que aconteceu? Porque do nada surgiu um Grok, velho. O Grok aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? Então ele faz, acho que prioridade roaming, atual, ok? Antes ele era prioridade na XP, mas não é tanto. Ele faz roaming, faz XP, e é isso. Só nisso aqui já tem 4 flexibilidades dentro do jogo. Porém, 3 delas podem ir na XP, que inicialmente é Joy, tá? Que eu já tinha explicado aqui. O Show e também o nosso queridíssimo Grok. Cara, isso tudo é muita coisa. É muita força, tá? Eles tinham literalmente a flexibilidade e tinham o jogo na mão. Tipo assim, eles tinham o baralho inteiro e eles tinham 3 cartas coringa dentro do baralho, entendeu? E a RRQ tinha que adivinhar o que ia acontecer. No caso, o Cabral teve a grande intenção, que eu também tive quando eu li na realidade. Que na realidade não, desculpa. O Cabral teve a leitura que ia ser a Joy na XP. E eu também tive essa leitura na realidade. Né? Tô louco da cabeça, desculpa. Mas eu realmente estava também com essa mesma ideia. Porque, querendo ou não, ultimamente, não sei se vocês sabem, mas a Joy com a vingança tá sendo bem utilizada. Ela tá muito forte. Inclusive apareceu já no Mundial. Entende? Então, isso é uma fortificação a mais. Então, ele pensou, aí, assim como eu, que essa Joy ia ficar para XP. E aí ia fazer o Grok na roaming, possivelmente. E aí ia dar aí outras funções como a selva pro Papadog com esse show. E eu acredito que isso aconteceria se ele estivesse enfrentando talvez um time brasileiro, né? Que a gente está muito focado nesse nicho. Mas, realmente, foi tipo, foi por água abaixo. Por quê? Porque Martis foi picado e esse Martis aqui era único e exclusivamente para afetar a Joy. Ele foi picado pra bater na Joy. Esqueci como é que faz um Y. Ih, cara, peraí. Na Joy. Mas Henrique, por quê? Para pensar, a Joy necessariamente ela precisa do tempo de casting dela e da mobilidade para conseguir fazer os seus stacks e, com consequência disso, conseguir aplicar a ultimate que faz aí ela ter realmente mais aquela duração de combos e trocas extensivas. Porém, o Martis, no caso, consegue cancelar tudo que a Joy faz, porque a primeira habilidade dele consegue movimentar o alvo, dar um knock, né? Movimentação, no caso. Consegue fazer isso, se não me engano, 2 ou 3 vezes, só a primeira skill. A segunda dele, que no caso é aquela boquinha que ele faz, né? Os espinhos, no caso, que ele junta o pessoal. Ele também consegue cancelar a animação da Joy com isso, porque é um controle de grupo, e fora o reset da Ultimate, porque como é uma Joy, ele se beneficia muito de personagens que são aí papéis, entre aspas. Papéis, no caso que eu digo, são frágeis. E essa fragilidade acabou custando muito, né? Porque no final ele acabou enfrentando, não necessariamente a Joy, mas ele acabou enfrentando um tanque que, querendo ou não, impedia ele de realmente ter essa pressão a mais na lane, que foi aí essa função inicial utilizada. Tá? De resto, a composição estava muito boa. A gente tinha, no caso, uma rotação do Luiz de pick-off, que era bem interessante. Tinha uma linha de frente legal com o Fredrin, porque ainda assim, a gente sabe que o early game dele é muito bom também, que ele tem a questão de regeneração, ele faz as optimizações também da mesma forma. Um mid late game bom com o Lunox e uma luta e teamfight com Beatrix da mesma forma. E ainda tinha, no caso, Tekashi para questão de split, e era óbvio que, tipo assim, ele ia ganhar a lane, se fosse, no caso, a Joy na XP. Porém, isso tudo se inverteu. E por conta de uma inversão, que não foi, tipo, de última hora, já estava previsto que ia ser isso aqui, no caso, quando eu conversei com a secretária, né? Isso acabou mudando completamente o estilo de jogo de cada um do pessoal da RRQ aqui. E isso ficou muito claro durante o jogo. Por mais que a gente ainda tinha muitas chances de ganhar esse jogo, tá? Porque, querendo ou não, por mais que o erro foi de draft,
realmente a grande compensação do jogo funciona dentro do jogo, ok? Então não é ruim o que tá acontecendo aqui, lembrem disso. Tipo assim, eles acabaram tendo, realmente foi um vacilo que acontece porque realmente o draft da secretária foi muito melhor, e ponto. Mas não era por uma questão disso, tipo assim, a gente perdeu o draft aqui, vamos entregar. Não, eles realmente estavam ali dedicados a ganhar, tanto que o Gusta no jogo ficou um monstro. Mas tomadas de decisão acabaram dando errado depois no final. Enfim, isso acabou acontecendo naturalmente, a gente ainda ficou na dúvida, porque querendo ou não, os meninos. Deixa eu até ver aqui. Aqui, ó, vamos ver qual é a opção na realidade. Ó, vamos ver o que os meninos falaram. Na mão do Tekashi, interessantíssimo, hein? Porque querendo ou não, o outro time tem bastante controle, né, Chegão? Então ele pode ignorar aí esses controles. Agora, será que vai fazer esse Martis por King ou não? Tô na dúvida, hein? Martis na XP Lane, eu confesso que eu não vejo há um ótimo tempo, viu, Rolling? Por isso que até no primeiro pick ali do Freden eu achei que já ia pro Tekashi. Aí agora que picou Martis, eu acho mais ainda. Cara, pra mim ainda pode rolar essa troca também. E aí a gente vai vendo o Blinkão. Um Blinkão maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Né? Tá de brincadeira. Vou conhecer esse maluco da S11 aqui, mó legal, olha. Dono da Conversei com ele de boa. S11 Argentina ali, ele que a gente teve a possibilidade de conhecer na Liga Latam. Exato. Gente boa também, o pessoal aí. Praticamente o que eu disse, o Shang também falou. De Jacarta e você vem com a gente no mundo inteiro. Diria Henrique CB. Que isso, pô? Esse momento de emoções, esse momento de torcida. Vem comigo, tropa do abacaxi, como diria Henrique CB. Tropa do abacaxi, que fofo. fofo. Moleque é problema. Eu lembro que ele falou isso, mó legal. Quer vir pra pegar e estremecer o mundo inteiro, Rolly. Vamos que vamos, meu querido. Bora que bora, que vai ser doideira. Já deixa o like, já vem com a gente, porque dá-lhe que dá-lhe. Se não dá-lhe, dá licença. Fofo demais. Vem que o Brasil tá em ação. RRQ aqui da Vamos lá, vai. S11 Argentina, um clássico das Américas, um clássico recheado de emoções que cá entre nós. Vamos lá, vamos lá. Logo de começo o que a gente vê, uma coisa muito estranha, que é isso aqui, ó. São 4 jogadores literalmente dando cover pra Joy. Por quê? Vocês sabem muito bem que a Joy... Deixa eu ver o que é melhor, é rosinha ou amarelo aqui? Pretinho nem tanto, né? Azul, talvez? Mais ou menos. Acho que eu vou ficar no amarelo que é mais destaque aqui. Então vamos lá. Naturalmente, esse grande cover que aconteceu aqui, por quê? Porque existe possibilidade de simplesmente dar um invade, tá? Existe muita força de early game por conta de Fredrin, naturalmente, então ele tem essa vantagem sobre. A Beatrix ainda assim também, dependendo das armas que ela usa, né? Augusta no caso, mas é muito raro de acontecer. Mas isso aqui já é uma potencial muito grande, por quê? Porque o roaming, que é um Kaja, pode incomodar. Então isso aqui já deixa uma barreira e faz com que a Joy seja livre. Pra realmente fazer. Ó, o Luiz já ia invadir, entende? Vocês viram, né? O Luiz já tava com a intenção de realmente ir lá incomodar, ver o que vai acontecer. Tentar aí conquistar o mundo sem... Deixa eu ver se consigo. Aqui, pronto. Meu querido, vamos que vamos, porque é o Trump e nós não treme. E a gente vê nesse momento, olha o Luiz já provocando. Luiz praticamente, né? Vocês viram que eu tinha no começo, acabou o Luiz, no caso, indo pro Red direto. O que ele fez depois? Ele rotou. Vocês veem aqui, ó. Ele foi pro Red no caso, observou e viu que o Red estava limpo, deu a volta no mid, voltou pelo Blue pra ver se ainda conseguia pegar alguém. No caso, ele viu o buff sendo feito, mas ainda assim a pressão de rota era livre, porque tanto o Seigen quanto o Chen, no caso, lembrando, Chen, monstro, tá? Tá sendo um dos grandes destaques da S11 Argentina também, tá? No caso dos dois, eles já estavam livres porque as waves acabaram sendo punidas ali, no caso foram resetar. E aí eles tinham essa liberdade. No caso o Luiz acabou vendo isso, então a Joy já ia partir direto pro buff principal dela. Até lá, obviamente que sofreu, né, dano. Teve que gastar a sua regeneração. E aqui, outra coisa curiosa. O Tekashi, naturalmente, se vocês forem ver um pouquinho mais aqui sobre o jogo, ó, olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se já mostra aqui, ó. Vocês já estão vendo esse posicionamento aqui do... Ó, o Tekashi aqui. Ele já no level 1 está avançando. Vocês marcaram onde é que tá ele, né? Deu M4, mostrando selvas. Olha lá onde ele tá. Literalmente no level 1, ele resolveu fazer proxy. Ele fez esse proxy no level 1 para aproveitar a pressão de selva que tinha o Fredrin. Por quê? Porque depois que o Luiz, olha só, desde a movimentação do level 1 que eu tô falando pra vocês, depois que o Luiz veio até aqui no Red, observou que ele estava livre, que a Joy estava fazendo Blue, ele rotacionou, ele ajudou o mid, no caso, a cleanar, rotacionou, veio pelo Blue, fez a pressão, o Fredrin treinou o Blue dele, desceu, no caso, pra fazer esse roubo de Red, enquanto o Martz, que era o nosso Tekashi, já tava level 1, fez a pressão na rota dele pro proxy vir,
o Grok ficar ocupado tendo que farmar debaixo da torre direto, enquanto ele ajudava o Fredrin a vir aqui para ver se conseguia fazer um roubo efetivo de alguma coisa. Então, isso aqui foi maravilhoso. Uma rotação muito boa. Mas aquilo, o Seigen estava atrasado, porque ele foi querer ajudar o Luiz no caso. Então, no caso, eles tentaram ali fazer o roubo, no caso, não foi tão eficiente, ela conseguiu fazer a Ursa e o King acabou se atrasando um pouco na selva. Quero ver se vai ser bem executado também, afinal de contas é um pick que eu ainda não vi o Teca jogando. Também não, então Vamos ver. Vamos ver se realmente vai vir para surpreender a gente. É sempre bom ficar de olho no minimapa. Mais uma coisa, naturalmente, quem não sabe, né, sobre pressão, a Iritel de começo do jogo não é tão forte comparada a uma Beatrix que tem ali sobre as questões de pressões de armas, naturalmente. A gente vê que o Gusta tá aplicando pressão. E essa pressão é muito boa, porque desde o early game é natural que o time da RRQ tenha pressão sobre seus adversários. Né? No caso, o Chan não tem mobilidade, não tem uso aí no caso de Flash ou Fantasma. Fantasma não, no caso, avançar no caso, desculpe. Então ele tem no caso se petrificar, o que faz ele ser um alvo fácil, ainda mais porque ele precisa gastar uma habilidade principal dele, que é a primeira, para conseguir dar Clear Wave, naturalmente. Ok, então ele fica exposto, então naturalmente o Seigen tem pressão. O Luiz, no caso, não tem tanta pressão de rota quanto o Show, porque o Show dá dano muito mais forte no game dele, mas o Luiz consegue kaitar se ele for bem posicionado. A Beatrix, no caso, faz pressão por conta das armas, né, mas dele geralmente uma Iritel bem jogada consegue fazer pressão contra a Beatrix, dependendo do level, mas level 1, level inicial, assim, realmente quem tem pressão é mais a Beatrix. Na selva, Fredrin possui pressão contra a Joy naturalmente, e só o Martis que acaba sendo algo tipo even, porque pra ele não muda nada, porque é literalmente um cara tanque contra, né, um soldado. E lembrando, né, as trades do Grok são muito mais fortes do que as trades do Martis. E aquilo, se o Grok tiver numa parede, ele não toma controle de grupo, então todo aquele esquema do Grok, quer dizer, do Martis cancelar, né, animações do Grok, etc., acabou indo pela culatra da mesma forma, fora o sustain. Vamos ver. Você faz o quê? Manda o compadre Washington e volta o jacaré? Como Nossa. seria isso? Toca com o Chan e fica preocupado. Cris é maravilhoso. Tá na moita por ali, ele vai esperando, vai aguardando, o Luizão vai pegando informação também, o Saigen aí coladinho com eles, os dois rodando junto, vai ser... Olha que natural. Afinal de contas, a Lunox leva E a rotação pra Gold, tá? Afinal de contas, ela aumenta o DPS dela enquanto vai batendo. Exato, o Jotun tá por ali já roubando, né? O Lizard por ali vai saindo agora, pegou por ali já. Foi visto. No caso, o Seigen foi uma troca de 3x3. Qual o caso? Viram naturalmente que o Luiz subiu para XP. No caso, o Erwin foi acompanhar. A pressão já estava no caso do Gusta de Beatrix. Enquanto o King, no caso, já subiu para fazer pelo menos esse gold aqui, que ia ser uma participação mais legal. No caso, não vi se o Seigen deu informação da Joy fazendo o lagarto. Porque aí, naturalmente, ele acabou descendo, né, pela região safe do mapa. Lembrem disso, tá? Se vocês perceberem, ele pegou essa rota aqui do que direto ir pela mid. Por quê? Porque ele não sabia onde estava a informação dos seus adversários. Então, ele preferiu pegar um caminho mais longo, que demoraria mais, mas ele ficaria safe do que pegar um caminho rápido e não saber onde é que estavam os seus adversários. Então, isso é muito importante também para vocês rotacionarem. Vamos ver. Vamos, mostra o bot, vamos mostrar. Mostra o bot, mostra o bot, mostra o bot. Aí, NA Cameraman, né? Que eu não vi nada aqui. Enfim, o que aconteceu? Essa pressão toda, Tekashi não gastou flash, né? Não gastou flash, ninguém aqui, ó. Tá todo mundo com tudo up. A Turtle nasceu. Joy tem ultimate. O Chan não tem, mas ele deve pegar agora, né? Onde é que ele tá? No caso, ele tá no bot, ele vai pegar, level 4. O Papadog já tem 4. O Kai não vai participar, mas ele tá 3. E o Erwin tem 3, normal. Enquanto isso, naturalmente, Tekashi não tem a ultimate dele. O Seigen não tem. Nem o Gusta não vai participar, mas não tem. Fora isso, só uma ultimate, que é a do Fredrin, que obviamente é muito importante, mas aquilo, não tem aquela grande pressão que naturalmente ajudaria. No caso disso, o Erwin acabou de pegar o level 4, o que já é muita coisa. No caso, o Shan, acho que vai pegar na bot, no caso. Mas é isso, é desvantagem de ultimate. Além de numérica, porque já são 3 jogadores aqui com ultimate, ok? Aqui, ó, são 3 jogadores com ultimate, contra o time da RRQ, que tem, no nosso caso, 2 jogadores, e nem o Ruiz, no caso, que é uma ultimate individual, ainda assim, contra aí 3 ultimates que são praticamente ali, né, 2 no caso que são realmente muito importantes em área, contra uma aí que isola o alvo. Então, já com menos um jogador de um lado e do outro, seria ainda assim um 2x1 da mesma pegada. Enquanto isso, realmente, a pressão ainda aconteceria aqui na rota inferior, tá? Porque ainda assim os dois estão tentando fazer pressão contra a Kadita, mas eles realmente precisavam dessa pressão inteira
na Turtle. O que é que vai acontecer agora? Porque eles puxaram a rota e eles vão dar a volta. Os dois level 4 e agora sim. Uma coisa muito importante que também vocês não sabem, né? Quer dizer, vocês já devem ter percebido. O Irwin jogou muito bem aqui, tá? Ele apenas jogou a segunda ult, forçou aí o King e isolou ele, enquanto isso eles só finalizavam pra causar muito dano aqui e realmente com depois, né, gastar o caçar e fazer tudo. O que deu grandemente errado aqui, naturalmente. Ih, cara, eu acabei inventando aqui sem querer, peraí. O que realmente deu errado aqui? Porque eles ainda quiseram comprar uma luta depois disso. Eles apenas perderam uma ultimate. Nesse caso, eles tentaram ainda tentar roubar esse objetivo, mas aquilo, Luiz acabou gastando a ultimate em cima da Joy, o que é muito importante, acabou isolando o alvo. O Irwin aqui tá lutando contra o Seigen, e naturalmente ele acabou perdendo essa grande força. O Seigen, naturalmente, ele acabou perdendo o Flash, porque ele teve que fugir, de certa forma, mas ele acabou gastando uma ultimate muito importante, no caso o Grok, do Papadog, que fez ali 2 stuns em cima do Luiz e do King, enquanto o Seigen acabou tomando dano à parte, mas o Jotun ficou livre. E outra pressão, tá? Lembra que eu falei que o Gusta tava com pressão da rota? Então, ele acabou saindo da Turtle. Pra ir pra Turtle, no caso. Então ele já tava ali, realmente mais pra puxar o Wave e garantir um pouco mais de farm pra ele. Ainda assim, vocês estão percebendo, né? A briga em si desses jogadores é que a teamfight deles é muito forte. No caso com o King e o Gusta, que são de dano em área. O Seigen ainda assim não tem tanto dano em área, mas o dano e foco individual dele é muito forte. Então eu diria aqui que 2 aqui são muito fortes para dano em área. Isso aqui é individual, isso aqui é individual, isso aqui é individual. Do outro lado nós temos um foco individual, mais um foco individual, temos uma ultimate em área, temos outra ultimate em área e temos outro dano em área. Por isso que eu disse que naturalmente o pick-off por parte da REQ seria muito mais interessante do que o pick-off aqui realizado, no caso, pela S11. E eles ainda assim continuaram a luta. E esse dano em área foi muito superior aí, no caso, né, nesse meio tempo. Vamos ver. Ok. Vocês perceberam? Lembra que eu falei do foco individual e drill game? O cara já consegue fazer as coisas, consegue carretar o show. Só que, né, com posicionamento. Esse time da REQ tava muito bom. Se não fosse pelo fator também de que não tinha ninguém pra abrir moita. No máximo, quem abre moita aqui é o Tekashi, tá? Porque Martz naturalmente consegue usar a primeira, né? Ele consegue cruzar essa parede aqui, se não me engano, consegue cruzar na primeira, depois ele volta na primeira ainda e, tipo, sai sem nenhum, tipo, sem tomar nenhum controle de grupo, porque, né, ele tá naquela zona de conforto dele. Então, esse é o forte. Já de resto, esse Kaja Roaming aqui não consegue fazer esse tipo de coisa. Ele sofre muito quanto a isso. Houve uma atualização recente em que, se não me engano... Deixa eu ver aqui. Houve uma atualização recente, na realidade... Ih, aí foi troll. Que a Florin, o Estes, se eles jogarem uma skill, a segunda skill na moita, eles acabam dando visão brevemente sobre um adversário. Isso ajuda eles, no caso, para não ficar dando face check. Já que é um jogo que a gente naturalmente conhece que não tem bards. E aí, só que no caso do Kaja ele não tem isso. Logo depois disso, já sabia mais ou menos da maldade que poderia acontecer e tudo mais. E aí o Irwin fez um ótimo pick-off, conseguiu isolar o King pro seu time. Ele que não tinha gastado ultimate no Kaja, né? Quem tinha gastado ultimate no caso era o Shan, mas teve dano necessário e aí sim, mais uma vez o King acabou se atrasando. Esse atraso, o que custa? Custa, no caso, sobre a linha de frente que teria no caso a RRQ. E eu queria ver também depois, eu dar uma olhada, se o Luiz estava fazendo itemização de tanque. Né? Eu acredito que seria a melhor opção. Deixa eu ver. Dentre os emblemas aqui tá tudo de boa, família. Não tem nada diferente não. Fredrin faz isso aqui mesmo, não vai escalar. Kaja, no caso, com tempo de recarga, padrão. Isso aqui é pós-morte dele, né, no caso. Volta com menos tempo. 15% aqui da Beatrix, o que é muito bom. Pra bater da queimação normal. Só esse colita de sangue aqui, a Festival de Sangue, esqueci o nome disso aqui. Mas esse aqui de stacks que... Ok, o Martz, né? Ele vai ter de qualquer jeito, é muito bom pra XP, isolado. O Grok pra bater isolado, ainda assim é muito bom. Da mesma forma ele consegue cleanar a wave também, tudo mais. Da Joy, eu acho que tinha coisa melhor, tá? Do que realmente desconto na loja. Dano normal da Cadita. Tivemos aqui o Eletrochoque. É Eletrochoque o nome disso aqui? Esqueci. Que quebra as pernas do pessoal lá, movimentação e tal. Né? Tira a velocidade de ataque do adversário, se eu não me engano. É bom. E o Show. Mais uma vez focado no early game,
que veio aí realmente com explosão. Muito bom, assim, dos dois lados, normal. Tipo, só realmente a Joy que eu fiquei meio... Nhê, não tinha muito o que fazer, mas tudo bem. Vamos ver o que mais a gente tem pra ver. Eu acho que nossa teamfight tem um pouco mais de vantagem, Chang. E olha ali o Ervin, hein? Foi pra cima Não, do o Ervin Sai, tá... fez a eliminação, caminho do dragão, Mano, colocou o Ervin é um monstro. Só isso que eu tenho pra falar. O cara tá jogando demais. Show pra ele é zona de conforto. É isso que eu falo pra vocês, né? Não lembro de ter... Não vi esse cara fazendo isso no Latam, né? Mas... Tudo bem. Pegam kills em sequência e o Brasil agora vai tentar devolver na gold lane, pra cima do Kai, em busca da sua primeira kill, mas o Wave foi limpa por ali, o Brasil acaba Lembrando que Gusta tá jogando de Bennett, tá? Bennett já é pra teamfight. perdendo tempo e também E é a segunda arma mais forte, no caso. Que ainda assim tem dificuldade pra se atirar. Mas se você acertar o primeiro tiro, o segundo já fica mais fácil. Porque lembrando, você toma... Quando acerta o primeiro tiro, o inimigo toma 45% de lentidão. O que já é muita coisa. E a cadência do tiro é bem rápida, tá? Então... mas arriscado, vai que cai aí no jet com dor. Ele espera, aguarda o momento, tenta provocar o adversário, obrigar o grave de skills, mas recua. O Ervin não é bobo, apenas sai o time argentino. É, ficou ali por um bom tempo, né? Achando que... Joy gastando ult pra fazer clear mais rápido, padrão. Que ele poderia chegar por ali pra gankar a Bia, mas o Luiz fez um ótimo trabalho. TK joga bem, tá? Ai, essa ult. Sabe por que o Tekashi fez isso? Porque não tinha paredes aqui. O Grok tava literalmente... daqui, ele fez isso aqui, ó. Entendeu? Se ele tivesse um pouquinho mais de noção, não falando que o cara é ruim, obviamente, mas pra não tomar esses controles de grupo e não ficar mais chato pra ele poder cleanar, wave, etc., ele usaria mais dessas paredes aqui, ó. Ele viria pra essa aqui pra vir pra cá, ou então ele realmente ficaria mais um tempinho aqui, etc., pra cleanar a wave e sair fora. Depois gastaria ultimate de qualquer forma, então tudo isso pra isso. Porque... se o Martins pegar ele de novo, sabe o que acontece, né? Isso que acontece. Ele volta à base, padrão, já nessa sessão. Gastou vida, gastou ultimate, vai ter que voltar à base. Acho que a ultimate do Martins, não sei se é um tempo de recarga, mas acho que não é tão alto quanto a do Grok no começo do jogo, mas ele já vai rotar. Essa rotação aqui já é muito forte, depois a gente vai voltar um tempo ainda se precisar, pra saber quem é que tava com prioridade nessa Turtle. Papagrok é muito bom. Ele fez a frontline garantindo eliminação do Ervin, quem fica com o objetivo vai sendo o Shan, porque ele pega a kill e também a Turtle. Faltou o caçar calibrado por ali. Vamos lá. Quem tinha prioridade nessa Turtle aqui era C11, tá? Vocês já vê pelo mapa. O King, no caso, foi fazer o seu buff. O Gusta já tinha... ambos já tinham resetado a wave, né? Tanto o mid quanto a gold, no caso. E aí eles começaram essa treta. A Turtle, no caso, já tinha vantagem de gotinha, que o King, no caso, estava fazendo. O Sangue chegou um pouquinho atrasado, mas estava chegando. O Gusta estava um pouquinho longe, mas, né, chegando também. Mas o Chan, que já estava na moita para fazer sacanagem. O Kai, que já estava batendo no caso. O Erwin, que estava tancando. E o Jotun, no caso, estava aqui no meio. O que aconteceu? O Luiz logo já percebeu a maldade e falou assim, cara, alvo isolado, é o Jotun, é uma Joy. Não é difícil de boostar uma Joy. Só que no caso o foco individual acabou não sendo muito bom. Por quê? Vocês vão observar comigo. O Luiz gasta ultimate no meio do pulo da Joy, isso aqui é lindo de se ver. Só que o Gusta, ele de repente dá um passo. Isso aqui foi o que puniu. Ele tava daqui, de repente ele veio pra cá. Não sei se ele tava vendo o mapa ou bateu o dedo ali, não sei. Mas no caso o Seigen tava aqui, no caso já vai ser o foco principal. O King também vai virar nela, tá? Mas o Gusta, no caso, ia ser o principal ali, tá vendo? Gastou ultimate pra ver esse foco todo, tudo que dava pra ser. Conseguiu ainda no ótimo knock-up, mas ainda assim o show foi salvador. Mais uma vez, o Erwin salvando a teamfight aqui, tá? Se não fosse esse knock-up do Erwin aqui, o Jotun tava morto, porque o Fredlin acabou de dar uma ombrada, no avanço umbral, no caso. Ele ia dar um auto-ataque pra levantar ele e dar o combo. Ainda mais a provocação, todo aquele controle que você sabe. Mas o caso ele isolou. Foi lá em cima do próprio Luiz, no caso, isolou ele. Mas acabou sendo boostado. No caso, o Chan jogou muito, no caso, também, né? Percebeu ainda essa rotação muito cedo dele. Viu aí todo o dano pra ser causado. O Gusta acabou se aproveitando um pouco, mas aquilo, a Turtle acabou ficando pro Chan também, da mesma forma, que acabou gastando uma ultimate muito boa. Né? Acabou voltando e aí pegou a Turtle. Tekashi nem aproveitou muito dessa teamfight. Tá vendo? Tekashi ainda tá no mid. Acabou praticamente a teamfight, ele chegou, viu que não ia chegar nada, já tá indo embora, tá vendo? No máximo que ele fez aqui foi limpar o wave. Mais uma, né? São duas turtles de vantagem.
ele possa escalar ainda mais essa Bia e fazer com que ela some até aí, comece a somar, né, em mais teamfights, tentar liberar um pouco mais ela daquela parte superior do mapa. Xangão, é um momento delicado talvez da R, que é aguardar e esperar um momento que é esse 11R pra gente conseguir aplicar. O Luiz tem esse poder de pick-off, né? O Saig ainda não tá no ápice do dano, então eu acredito que o Luiz tá um pouco ainda reservado com os puxões do Kaji, porque ele sabe que talvez se ele puxar vai ser difícil executar antes do time cobrar. Mas olha o Gusta. Aqui eu lembro que o pessoal começou a tirar sarro do Gusta sobre essa ultimate aqui. Mas essa ultimate não foi ofensiva, essa ultimate foi defensiva. Tá? Porque é normal, o Jotun já tinha aparecido, ele podia até mesmo tentar, até mesmo engage, etc. Mas com a vinda do Singing do Luiz mostrando a cara, ele acabou recuando, então foi uma call mais safe dele, mas ainda assim, o Gusta acabou lutando, porque caso ele fosse pagar de louco desse jeito, ele já tinha essa vantagem. Olha o Erwin vai pra cima, jet fundou, ele provoca pra ele sair na sequência com o Shimpo. Fica o Shan ainda guardando na moita, a Kadita é perigosa, tem que tomar cuidado. 4-1. Isso aqui é uma das coisas muito chatas que aconteceram dentro do jogo. Eu não sei se ainda assim a inversão da Reiki pudesse ser melhor se o Tekashi tivesse invertido com o King, mas ainda assim não teria linha de frente de qualquer jeito, entende? Porque querendo ou não, o Tekashi, por mais que seja um soldado, ele não é um soldado tanque como, né, um Fredrin. Porque o Fredrin tem ainda assim a questão das resistências que ele ganha com a terceira provocação dele, no caso, então é muito forte nesse mesmo termo. O Tekashi ainda assim não toma aqueles controles de grupo, mas se o Shan pegar ele fora de posição ali, ele consegue aplicar um controle de grupo muito forte, tá? Com Petrificar e toda aquela questão da segunda skill dele e tal. Então vamos lá. Enquanto isso, o Erwin faz o que quiser no jogo porque ele pode da linha de frente. O Roman pode morrer, saca? Se for por uma boa causa. Só que o Luiz, coitado. Nossa. Eles vão tentando alguma coisa, mas ordem causa tiver suprimido o Erwin, ele acaba dando over, o Shan por ali tenta escapar, recua, mas recua com uma kill, fica abate por abate de novo. Tipo, essa play foi muito boa, entre aspas, da S11 mesmo assim. Porque só não deu tão certo porque acabou errando, no caso, o flash. Né? O alcance, no caso do flash, com a primeira skill do show. Porque de resto, o Gusta acabou aparecendo, o Gusta acabou mais uma vez pegando um abate, então mais um crescimento dele. Diferente do Kai aí, o Kai tá um pouquinho mais abalado sobre isso, porque o Kai sofreu pressão o jogo inteiro do Gusta. Né, descascou a Gold Energy inteira dele e a força foi tudo isso. Se o Seguin tivesse saído vivo ali, seria muito melhor, velho. Total de 100% de participação, tá jogando muito bem mesmo, então tá complicado, né? Não tá dando tempo do Saig entrar no modo luz, o Tekashi agora... Carga selvagem pra cima. Não tem muito o que fazer, coitado. Vai tomando dano por ali, aí juntamente com o auxílio da Joy... Ele morreu aqui por uma boa causa. Ele fez o proxy que ele tinha que fazer, ele pensou que talvez, durante a luta recente que aconteceu na XP, a Joy pudesse estar por lá, mas não, ele tava pelo bot. Né, tava pela bot side, e aí ele fazendo o proxy dele, conseguiu o proxy, mas foi por uma boa causa porque dois focaram em cima dele, ele não conseguiu sair, cobrou um pouco mais de tempo, mas a T1 acabou levando. Então ainda assim, vantagem, mas aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá 6-2 os abates, mas o farm tá idêntico. 17.6k, dos dois lados. Não tem torre de vantagem no caso, a S11, mas eles têm duas turtles, e aqui eles só tem uma torre, enquanto isso tem, tipo, 4 kills de vantagem. A S11, vocês estão entendendo? Se o Brasil, vocês me falar que o Brasil perdeu de propósito aqui, vocês são loucos, pô. Afinal de contas, aí tá tomando uma ruim nas kills, tá tomando uma ruim nas TFs, mas é o que eu ia falar agora, no caso. De certa forma equilibrado, levando torre e mantendo o farm. Exato, Xangão, muito bem observado. A gente tá perdendo em 4 kills, mas em torre a gente já fez o Rick, então a gente começa muito bem nesse momento. Agora tem Turtle disponível. É mais uma Turtle, acho que vai ficar eles vão givar. Eles givam no caso, né? Mas tomar cuidado que a Bia tá lá embaixo, pra puxar a rota ali da pick-off, ainda bem que o Gusta já... No caso, o King acabou sofrendo muito dano. Eu quero saber do que, peraí. Deixa eu só dar uma olhada. Ele tomou uma luta recente. Ele tomou um combo da Kadita, na real. Afinal de contas, aí tá tomando uma ruim nas kills, tá tomando uma ruim nas TFs. Quer ver? Fica de olho no mapa. Kadita tava na moita, ele deu um avanço, ele aproveitou. Mas ela não conseguiu boostar porque, né? King é King, né? Ele acabou optando por não voltar à base, ele tentou fazer o lagarto, né? Mas ainda assim, né? Não tinha muito o que fazer. Ele tava com menos da metade da vida, a força era completa deles, então a pressão. Eu gostaria que tivesse pelo menos retornado, talvez, forçando uma T2 lá em cima. Mas o Brasil optou por não lutar porque sabe que tá um pouquinho mais fraco nesse momento. É uma paciência, o nosso late game tem aí a potencialidade especialmente da Bea, também aí razoavelmente da Lunox, enquanto do outro lado o late game deles depende quase que sozinho da Eritel. Então, na teoria, o nosso late game é um pouco... Vamos ver a otimização.
Logo nesse caso, vocês podem perceber o quê? O Segen tá com 2 assistências, mas ele ainda se manteve um pouquinho no farm. Ele tá perdendo de 900 de gold no caso, e isso fez com a itemização aqui do Shan, né? Shan, no caso. No Shan, abrir um relógio e um livro na frente. Então, ambos têm praticamente a mesma ideia. A única diferença aqui é que a Lunox optou por uma bota de regeneração de mana, enquanto no caso, a Kadita, no caso, quis a bota de penetração. O relógio ainda assim para scale, que é muito forte também, ambos fizeram, então é muito bom o relógio, ainda mais porque foi bufado, também tem uma exceção. E ele já estava indo para um terceiro item no caso. Não sei se no caso isso aqui era a de queimação, mas depois eu dou uma olhada. Mas ainda assim ele já estava com a base do livro. Livro e regeneração, que para ele era muito forte diante de tudo que ele estava fazendo. Ajuda no roaming, ajuda na base, tudo que ele está fazendo. Né, no caso, então, ele já estava com essa grande vantagem aqui de itemização na frente por conta desses 900 de gold. Já na XP, no caso, já tinha feito esse ataque aqui muito bom, tá? Muito interessante para ele, ainda mais pela mobilidade que ele causa. Já estava fazendo domínio de gelo porque esse time ia ser muito chato. Ainda mais que ele teria que enfrentar diretamente a Eritel, então naturalmente ele vai reduzir a velocidade de ataque dela. É muito forte também na mesma pegada. O Grok fez a botinha de mobilidade, fez as 7 mares, já estava com uma armadura legal até mesmo, já estava começando a fazer a resistência mágica. Por quê? Pra quem não sabe, o Grok não se beneficia tanto de MR assim. Né? Ele se beneficia de dano físico para conseguir converter esse dano físico em armadura, o que é muito bom, mas isso não acontece com o dano mágico. Então, no caso, resistência mágica. Então, ele tem que fazer a itemização mesmo de base normal. Daqui, já temos 2 itens muito fortes, tá? Na questão de crítico. Então, Voz do Vento e a Caçadora? Esqueci o nome disso aqui. Mas ainda assim, os dois são muito fortes, já são a base da trindade dos críticos, então só faltava aqui a Escarlate, no caso, mas acabou ainda, não sei se vai querer fazer, porque já tá com item metade aqui. Essa calça aqui, no caso, é pra fazer ou a armadura de lâmina, ou é pra fazer o domínio de gelo. Mas eu acredito que ele deve fazer a armadura de lâmina aqui pela quantidade de dano físico que tem aqui no jogo. Ainda mais com a mesma questão do Kaja, mas ainda assim ataque básico que ele causa. Né? O Frederen ainda assim também da mesma forma. O Martis também causa muito dano de ataque básico, então isso aqui vai ajudar ele a tancar um pouco mais essa mesma pegada. Mas do outro lado, a gente já vê que é uma diferença de 5.300 para 5.100. Por mais que o Gusto ainda tenha 2 eliminações e só deu aquela pressão toda, aqui a gente vê que tem 3 Turtles. Então essas 3 Turtles ajudam bastante aqui no caso, para ele ter essa vantagem um pouco assim, ó, mais de nada. Ainda tava com desespero, bosta de velocidade de ataque, já tinha, acho que era martelo o nome disso aqui, já tá com 2 adagas também da mesma forma, ele tá fazendo mais uma intenção muito forte. Na selva, 200 de gold de diferença, tá? 200 de gold de diferença fez o que pra Joy? Ela fazia uma build off-tank, no caso capacete amaldiçoado, cajado genial, tava já com mais um livro aqui, mas enfim. Enquanto isso o Fredrin tava com a essência fervente, já tinha uma armadura de lâmina e tava fazendo mais um toque de resistência mágica. Esse Fredrin, no caso, acabou fazendo uma armadura de lâmina muito cedo, por assim dizer. Não sei se esse MR aqui, no caso, é pra compensar, pra fazer um capacete amaldiçoado logo de cara. Eu acho que não. Por mim, ele já fazer uma Atena logo agora, né? Por causa dessa Kadita. A Kadita quase ferrou ele no começo do jogo. Mas enfim, e sobre a questão dos roamings, no caso, 300 de gold de diferença, mais uma vez, mostrando aí por causa da Turtle, o show contra o Kaja. O Kaja, no caso, só tinha feito uma bota, né? Tava aqui com itemização Casas Bahia, né? Tava com uma armadura, tinha um livro, um cristal. Enquanto isso, do outro lado também, da mesma forma, também é para vocês verem como suporte, né? Roaming, no caso desse jogo também, tem as suas dificuldades de começo do jogo. São 7 minutos de jogo, todo mundo já pelo menos tem um item fechado ou mais. Enquanto isso aqui a gente tem que parcelar a itemização, né? Tinha armadura, no caso, com isso aqui, que vai fazer provavelmente o domínio de gelo. Tinha, no caso, mais uma itemização de MR, mais um cristal de vida. Tem a bota, pelo menos a bota é obrigatória, né? No caso que eles fazem roaming, né? Tem que ter mobilidade. Então, bota dos ambos lados. Por enquanto aqui não mostra, assim, tanta vantagem. Não existe a grande vantagem. Realmente era avassalador, né? A gente sabe que Kadita no early game é uma Eudora bufada, né? Ela explode qualquer adversário. Vamos ver o Tekashi. E olha o buff, será que foi roubado? Não. Mas o Tekashi forçou bastante, vai dar ruim, Xangão. Tomou carga selvagem pra ele, pode ser eliminado. Coitado. Pra cima dele de Jotun, ele consegue eliminação. Isso aqui foi... grande melhor, mas é um pouco melhor. Foi... Como é que eu posso falar? Isso aqui foi um erro de comunicação. Deixa eu só mutar aqui o Chris e o Holly. Sente só isso aqui. A grande intenção era isso aqui. Eles tinham esse pensamento de pressão do Tekashi porque ele tinha acabado de fazer isso aqui. Ele foi pra rosta superior, puxou a wave, deixou o Grok lá pra se virar. Enquanto isso, ele fez um corte na selva pra saber a informação e acabou encontrando a Joy por lá. Só que o Seigen tava perto. O Seigen podia ter ido ajudar.
Só que o Chan acabou surpreendendo o King da mesma forma, que estava indo, no caso, para sua selva, e ele teve a obrigação de querer virar no Chan pra ver se conseguiu a eliminação, porque o cara tá 4-0 e ele tem aí um neutralizado, entendeu? Pra ter mais. Só que esse Chan aqui tava com mais gente no local, então o Tekashi acabou se expondo pra tentar roubar um buff, não conseguiu, tentar perder, tipo, parar um pouquinho dessa pressão da Joy também nesse começo do jogo, que ela também é forte. Mas ocorreu uma luta cedo aqui porque tinha, no caso, uma Iritel e um Show na moita enquanto eles foram em cima do Shan. E aí ele acabou tomando essa pressão. No caso disso, o Papadog givou a lane, uma coisa muito importante, tá? Ele givou a lane dele com minions aqui, sob pressão. Perdeu um pouquinho desse XP dele pra fazer o papel de tanque dele, que é literalmente ajudar seu time. Pessoas, entendam uma coisa. Às vezes é muito válido você givar um pouco dos seus recursos pra ajudar seu time de alguma forma. Então, nesse caso, ele acabou perdendo um minion que não é tão interessante, né? Já se passaram dos 5 minutos de jogo, então não tem aqueles benefícios a mais de cada rota, mas ele perdeu um minion importante que podia ser uma catapa aqui, pra simplesmente dar uma volta dessa e conseguir uma eliminação em cima do Tekashi, que também não estava uma das melhores situações, mas já há um pouquinho de pressão nesse começo de jogo, porque ainda faltariam 90 segundos, no caso pro Lorde, mas ainda assim já é uma coisa muito importante, que eles pararam de virar no Seigen da King, né? Conseguiram essa abertura de rota aqui, no caso, eles têm isso aqui, para jogar em cima deles. E aí eles aproveitaram e fizeram pick-off em cima do Tekashi. Eles quiseram forçar uma luta e, reparem, o Erwin já tinha dado 2 primeiras aqui e em alguns pouquíssimos momentos ele só virou em cima do King para jogar a terceira, isolou o alvo, gastou uma ótima ultimate e assim começou uma grande teamfight. Mas o Erwin aqui no caso acabou sendo isolado porque o Luiz estava esperto e estava do lado, mas aquilo, foi no caso 1 por 1. Quase que o Chan, no caso, foi eliminado. E ainda assim, a fight se estendeu muito, com proporções assim que não deveriam na realidade. Mas que o Seig, no caso, que se tivesse mais um pouquinho mais de tempo ali, ele conseguia ele conseguia brilhar nessa parte, tá bom? Deixa eu ver, não conseguiu roubar buff nenhum. O Gusta, no caso, acabou tendo que retornar à base, acho que ele acabou sofrendo uma troca. Ele teve troca, no caso. Porque ele foi pra Gold. Enquanto tava rolando essa luta toda, percebam, o Gusta, no caso, estava fazendo Golden Crab, enquanto a Iritel aqui já estava de olho. Então ele acabou sendo surpreendido, porque a Iritel já chegou ultando. Detalhe aqui, ó. Pontinho, lembra do pontinho verde da Ultimate que eu falo pra vocês aqui, ó? Ele ultou e já gastou o avançar. Enquanto isso, o Gusta ainda tinha seu flash no caso, mas ele preferia fazer ali pra ver se pra lutar, pra saber quem ia ficar com o Golden Crab no caso. Ficou nessa administração, vai e vem. Ninguém conseguiu nada, o Golden Crab ainda ficou, no caso, mas o Gusta teve que retornar à base. Com esse retorno base, a pressão da Joy ainda foi iminente, da mesma forma, e ela conseguiu fazer o que ela queria fazer. Tudo é detalhado. O Kai, nesse momento, faz um proxy, entre aspas, né? O King vai ter uma troca ali com o Jotun. O Jotun acabou perdendo a sua primeira skill, no caso, pela mobilidade do King. Ele, na cara de pau, simplesmente não tenta, né, no caso, fazer um roubo, não consegue. Deixar, no caso, o caçar de slow do King, no caso, sai fora. A rotação cedo acontece, 30 segundos pro objetivo, o Tekashi lá em cima tá fazendo a gota. E vamos ver. Consegue ali, no caso, com a Bennett, fazer aquela T1 e agora eles vão rotar porque vai ter um objetivo importante. O Gustavo vai fazer a limpeza dessa rota agora. Acho que ele não vai aplicar T2, porque lembrando, 8 minutos, tá? Ah não, na realidade ele poderia fazer, porque são 8 minutos, já perdeu a fortificação da T2 no caso. Mas o King que foi surpreendido ali, e ele acabou sendo isolado. E nessa de isolado não tem como ele bater, porque grande parte da força do Fredrin, no caso, é que ele tem a constância dele de trocar com o seu alvo, trocar com o seu adversário, causar danos massivos em área para ele regenerar essa vida cinza que ele tem. Só que no caso aqui, percebam, ele gastou a terceira do Erwin, no caso do Show, deu um knock-up, gastou ultimate, não foi intenso, né, não deixou ele deslocar tanto, já foi para debaixo da torre, causou mais um CC em cima dele. Foi mais outro jogador, gastou ultimate, a Kadita gastou ultimate segundo em cima dele. O máximo que ele conseguiu foi um provocar, mas ainda assim não foi o melhor provocar e no melhor das intenções. Depois disso, eles acabaram virando em cima do Luiz, do Luiz com seu Kaja e o Sengen também, porque eles não tinham linha de frente, então eles só andaram. O Gusta conseguiu fazer um clear, mas não era tão interessante. E o Tekashi acabou, né, quase ele sendo pego fora de posição se não fosse pelo bonecão que ele tem. Depois disso, o máximo que eles poderiam oferecer aqui era tentar mais um clear mid, né, porque não tinham porque eles tentar um roubo, né, uma luta praticamente de 4 contra 2, então, porque ainda mais a Kadita estava no meio. O máximo que eles podiam fazer era tentar fazer um clear no mid,
pra tentar levar essa T1, mas a Kadita acabou ficando, então da mesma forma não conseguiram nada de nenhum dos dois lados. A Joy, no caso, fecha lá a lanterna pra ela ajuda muito mais na questão de regeneração e de roubo de vida mágico dela, tá? Então, ficou isso no jogo. Esse jogo acabou sendo bem interessante pela medida de draft que acabou acontecendo, mas também pelo o que vai acontecer daqui a pouco. Porque, querendo ou não... Olha lá, a jogada que eu falei pra vocês. O único problema aqui é que o Erwin acabou gastando a ult muito cedo. As duas, no caso, muito rápido. Porque ele podia ter dado um knock mais cedo. Mas no final o pessoal acabou acompanhando muito bem, então eu vi a explosão. O Papadog isolou tanto o Seigen quanto o Luiz ali. Sem o King, eles já podiam fazer o Lorde. Mas como os dois, né, como foram 3 ali no caso, contra, já ficou muito mais fácil. E depois, por que será que o Joy tá forte? Olha isso aqui. Jotun deu 4 dashes, gastou uma ultimate, tancou 2 torres e quase saiu vivo. Enquanto isso lá em cima o Tekashi ainda assim resolveu trocar. Tá bom? O Tekashi ali, ó. Resolveu isolar um alvo, foi em cima do Kai, forçou no caso a ultimate dela, deu um drible ali em cima de todos os jogadores, saiu com flash e ainda teve vida. Mas eles acabaram perdendo a T2 na rota da Gold, né? Na superior, no caso. Às vezes mataram a Joy e já tinha matado o Shan antes disso. Depois disso a luta acabou ficando mais fácil, foram 2 jogadores a menos praticamente nessa situação, e o erro do Erwin aqui foi realmente querer focar o Seigen, que já estava 1-4 nessa partida, enquanto o Gusta, quem realmente devia ser o foco principal da S11 nesse momento. Depois disso eles acabaram realmente forçando a ter um no mid, conseguiram abrir finalmente, e o Gusta literalmente brincando no jogo. Se ele quisesse ele dava dive, tá? O Gusta tinha flash, ele podia pegar a 7ª eliminação dele quando ele quisesse aqui. Ainda mais para abrir, de repente, uma pressão a mais e conseguir levar essa T2 no mid, que podia ser importante mais tarde. King já vê a rotação mais cedo. Enquanto tem uma pressão enorme aqui acontecendo, no caso, sobre o Kaja de rota, ele vai lá limpar. Não é obrigação dele, mas ele vai. Enquanto isso, o King, que já estava por perto, já faz uma rotação mais cedo para pegar mais informação e proteger, no caso, o Gusta, que vai farmar essa T2 aqui. Porque o Tekashi não poderia fazer isso, porque ele já estava miado, né? Já estava com pouca vida e podia ser reset de alguma coisa ali, então não seria legal ele morrer por acaso. O jogo continua, o Joy fez o red, a Kadita foi lá trabalhar com isso. O King acabou indo se expondo um pouco mais, né? Foi um pouco cedo, mas os minions fizeram o resto do trabalho. O Papadog ainda sofreu um pouquíssimo dano, não era tanto assim, mas era uma grande força. Vamos ver como é que tá aqui a narração ainda dos minions. Tinha que mandar um e-mail pra Indonésia pra eles liberarem porque eu tenho certeza que o Gusta Lagusta nesse momento aí, com 11 minutos, já tá indo pro seu 4º, 5º item, talvez até. 4º ou 5º item, eles estão falando de itemização. A gente vê nesse momento o King ali junto, perto do Erwin, olha lá, já quis tirar ele da bush também, pra não deixar que ele crie ali possibilidades. A gente vê nesse momento aí 12-7 nos abates, tem apenas 100 de farm extra S11, é praticamente nula. Eles estavam tentando criar um snowball, mas esqueceram que o nosso queridíssimo Gusta derreteu essa bola de gelo. O Gusta tava um monstro nessa partida, cara. Eu tenho um exército, disseram os argentinos, os brasileiros disseram, nós temos um Gusta, nós temos uma Bea. Resolveu por ali a parada quase sozinho, a gente vê agora o top farm. Antes de ver a situação do Papadog aqui, que ele, coitado, quase foi de base. Se não me engano, ele sobreviveu isso aqui, tá? Se não me engano. Mas vamos lá. O Gusta tá top 1 de gold aqui nesse momento, tá? Ele tem 9.600. Aquela diferença de 200 e 300 de gold que tinham momentos atrás por causa daquelas 3 turtles simplesmente foi pro saco aqui, porque foi 600 de gold a mais, 630, né? Mais 600 à toa do Gusta em cima do Kai. De resto, o Jotun já tem muito mais força também pro 7.700, enquanto são 600 de gold a mais também contra o King. O Tekashi tem 7.500 contra 6.500, tá? 1k de gold de diferença aqui, dentre esses dois. Do mid, 6.500 contra 5.900. Também outra situação de 600 de gold. E entre os roams, no caso, então 200 de gold de diferença. Como vocês verem, esse suporte não é tanto assim. O Gusta estava um monstro para nossa RRQ e ele tinha tal capacidade de conseguir fazer aí... conseguir, no caso, de ganhar esse jogo. Ó, mais 7-0. Eu pensei que ele estava vivo aqui, desculpem. Olha lá. Ele até foi lá brincar. Ele ainda fechou, no caso, uma garras de rasa. Então ele vai sempre bater nesses minions aqui, ó. Nem precisava desse regen aqui. Mais uma vez, movimentação muito boa. Seigen, no caso, foi reflexo muito bom. Viu aqui, no caso, onde ia passar. Já usou o módulo e saiu fora. Mas aquilo. Shan
também teve que gastar um ultimate de forma defensiva. A Bia, no caso, já tava monstro, né? Joy. Joy faz split, tá? Da mesma forma que vocês conhecem a Joy, né, na XP, né, como a força dela no caso, ela na selva também pode fazer a mesma questão. Não é como um Ling da vida, né, até mesmo Ling barra Hayabusa, mas ela consegue sim fazer um contorno bem grande para conseguir essa mobilidade. Ainda mais porque se ela gastar ult, ela sai com mais velocidade ainda. Agora apenas o Grok consegue fazer esse item, que é um item aí meio padrão, até muitas vezes priorizado. Nessa parte aqui foi o seguinte. Aqui, ó. Um bom dano e tá forte. Já nessa loucura aqui, a Bia já tava tendo visão mais ou menos porque o Frederick tava na moita. Ele tentou ali, no caso, fazer um face check, ou no caso, o Erwin. Frederick foi pra cima gastando a segunda, gastou a segunda, deu Knock, provocou, e aí a Beatrix só fez o resto do dano, né? E esse que ele tá de Nibiru, tá? Build de efeito de contato. Isso e Bennett, se não me engano. Olha lá o Jotun. Jotun deu a cara em cima do Gusta e tentou trocar, tá? Isso aqui que vocês precisam lembrar. Ele deu a cara pro Gusta e o Gusta só deu, tipo, três rajadas dele de Mac 10. King isola, gasta a ultimate do Nibiru, faz o foco de clear, o pessoal tem que defender a T2, e aqui eles fazem o Lorde. 2.000 de ouro de diferença, time BR. Tá armando pra ali uma armadilha. Não. Vai pro Gusta. Boa, segue. Ele achou na moitinha, tenta fugir pra ali o Shan. Segura o Shan, amarra o Shan. Que o Gusta tá vindo atrás, tentou sniper, não conseguiu. Ali era uma situação que, ok, eles perderiam pressão. Se o Gusta morresse naquele momento por conta do Shan, toda a pressão de Lorde que tinha aqui acabava, porque só tinha o Shan, ou no caso só tinha o Gusta de força ali. Não sei por que ele não quis arriscar, acho que era porque ele estava sem o Petrificar, né? Mas ainda assim, o Seigen podia ter pagado o pato se ele tivesse feito um combo rápido. Mas como ele estava com medo e queria fugir, ele acabou gastando só o ultimate dele e saiu recuado mesmo. E deu tempo do Seigen simplesmente gastar o Lorde do Luiz pra sobreviver. E o Mazubate também não funcionou pro lado argentino. Melhor não ter funcionado, porque ele ter conseguido alguma coisa. Muito boa leitura, né, do Saigen, cara. Entrar dando já skill naquela bush, mas olha a treta rolando. O Luiz normal, né? Coitado, é o Kaja. O que vocês podem perceber aqui é o seguinte. Primeiro que existia uma pressão de Lorde aqui. O Lorde já tinha passado pela rota aqui, já tinha passado pela T2, já estava indo pra T1 aí, já estava enfrentando com o Clash, né? Entre as waves ali. Ia crashar as waves, no caso. No caso, esses dois aqui foram tentar acompanhar o Lorde, porque é normal. Tem que acompanhar a pressão que o Lorde faz. O Tekashi ia fazer a abertura, no caso, pro Tekashi fazer a limpeza e limpar essa T3. E aqui, no caso, eles abririam um pouquinho mais de espaço fazendo o clear para que esse aqui acompanhasse o proxy não, no caso, o split do Tekashi. Só que, lembrem, por conta dessa brincadeirinha que fez o caso Shan, o Seigen teve que voltar à base, o Gusta teve que farmar abater um pouquinho pelo menos esse Blue aqui, ou então até mesmo farmar ao meio, não vi o que ele fez, para recuperar a vida, e esses dois acabaram indo isolados e sozinhos. Papadog acertou uma ótima ultimate. Luiz, no caso, acabou sendo, né, pego fora de posição. E o Gusta com a sua Bia teve que sair fora. E o Gusta, coitado. Quase, tá? Se o Gusta tivesse sobrevivido com um pouquinho mais de vida aqui, ele cobrava o Shan. Porque ele tinha Nibiru, lembra disso? Ele tava com a Nibiru, no caso, e ainda tava com a garra de raça. No fim, toda essa pressão não adiantou de absolutamente nada. Desde o começo dessa fight, no caso, o que aconteceu? Lembra que eu falei sobre essa pressão aqui agora, do caso da... Pra ajudar o split, no caso do Tekashi? O Tekashi, no caso, simplesmente viu seu time tomando o pick-off e resolveu sair pra jogar. Ele ignora o fato da wave, vai direto da rotação. Se ele tivesse ignorado o time aqui, ele levava essa torre. É obrigado a gastar o flash, Saigen daí, ele não consegue, triple kill nas mãos do Kai. Ainda tenta o Marcos fazer alguma coisa, vai caindo todo mundo, olha que risco. Tekashi dá uma segurada, ele preferiu virar pra cima do Shan e resolveu, é por isso que ele é profissional e eu sou apenas narrador. Isso aqui não ajuda o Tekashi no que ele tem que fazer. Obviamente que abates ajudam no Festival de Sangue aqui. Mas se ele tivesse pressão
de cair essa T3 aqui ia ser muito melhor e mais benéfico pra Reiki do que realmente essa luta aqui, que foi, no caso, o Luiz e o King fora de posição ali. Né, por conta de... Nem a pau ali, mano. por conta de comunicação. É isso que eu posso falar. O máximo que eu posso falar é isso. Erro de comunicação de não terem visto também a ideia do Seigen voltando base e do Gusta fragado. Não dá. Vai que morre, tá louco? Meu coração não aguenta, Rolly. Aguenta, Xangão. 16-10. Tá um pouco complicado, não tá sendo um jogo tão fácil, tá realmente bem... No final é isso. O Lorde acabou sendo feito, nenhuma pressão com o Lorde acabou sendo feita, então acabou servindo apenas de farm pro pessoal da S11. Eles que no caso têm apenas esse espaço de mapa para poder trabalhar. Opa, fiz errado. No caso, esse pedaço de mapa para poder jogar. Isso tudo aqui, eu vou pintar em vermelho, é da RRQ, tá? E eles não conseguiram jogar o mapa deles, difícil, muito equilibrado, mas é aquilo. porque a S11 conseguiu fazer um pick-off neles. Mas é aquilo, Xangão. Aqui, ó, a S11 conseguiu reverter essa teamfight por um pequeno erro do Brasil, né? Eles acharam que não ia ter mais teamfights e foi aonde a S11 pegou a leitura e cobrou. Exato. Pra mim, a Olha, tá S11 certo. tem lutado melhor, mas ela luta na garra, na vontade, enquanto o Brasil tá jogando mais no pensamento. E é algo talvez até um pouco aprendido com os indonésios, né? Exato. De tipo assim, não é questão de você ganhar toda a TF, mas ganhar as TFs que se tornam em alguma coisa, né? Exato. Bom, vento da natureza pro Gusta, né? Mostrou. Vamos lá, já nessa grande medida de otimização, 600 de gold de diferença. Mudamos para canetinha rosa aqui. Deixa eu pegar amarela. 1, 2, 3, 4 itens feitos, no caso, pela Kadita. 1, 2, 3 itens feitos pelo Seigen. No caso, são 3 itens mais a bota, né? Então, tudo bem, são 3 itens mais a bota. Deixa aqui, tô falando besteira. Esse quarto aqui, no caso, não é um item completo, é um item Casas Bahia, né? Padrão, né? Vocês sabem bem. E aqui o Seigen ainda já tinha fechado o seu terceiro, mas ainda não complementou. Da parte de baixo, entre o Martins aqui, no caso, não fechou a itemização completa para fazer, no caso, acredito eu que deva ser a Athena isso aqui. Né? Já tinha fechado o Desespero, já fechou a 7 mares, já tinha a botinha padrão, já tinha visto isso, já tinha falado sobre isso, completou o domínio de gelo, fez uma Athena, gastou ainda mais uma itemização, no caso defensiva, que foi essa armadura de lâmina, e provavelmente deve partir pro Imortal com isso aqui. Não sei, tem que dar uma olhada. Entre os Gold Laners, a trindade dos críticos está aqui. Vento da natureza, por questões de hit effect, padrão. E ele vendeu a armadura no caso, só foi pra medida de mid e late game para não apanhar tanto. E acabou fazendo, no caso, o rugido maléfico. O que deu muito bom também, tá? Nessa medida de jogo. Do outro lado, mais um ataque. Dá um desespero, botinha de velocidade, fez um rugido, tava com a garra de Ras e ainda também tinha um vento na natureza. Muito bom essa atualização aqui do Gusto, tá? Ambos praticamente full build, late game. Vamos ver aqui também. Na 9600 a 8400, já estava muito atrás aqui o King, tá? Vocês podem perceber isso. Itemização completa. Cetro do Inverno. Tinha, no caso, o Oráculo, para questões de regeneração. Tinha a Lanterna, também da mesma forma. Cajado, que já tinha logo de começo. E aqui ele fez uma Radiante, não fez Athena, tá? Ele fez Radiante. Não é tão ruim, porque não necessariamente ele enfrenta a Kadita direto. Ele primeiro tem que passar pela Joy, etc. Então, pra ele ficaria nessa situação aí que ele acaba causando mais dano entre eles, né? Porque o capacete amaldiçoado estaca a Radiante. Então, ele acabaria ficando muito mais forte depois que a Kadita aparecesse na teamfight. Mas se a Kadita surpreender ele, ele acaba morrendo de qualquer forma com essa itemização aqui, tá? Isso que ele tá fazendo mais regeneração, acredito que ele tá fazendo capacete do Guardião aqui, tá? Nessa itemização aqui que ele tá fechando agora. Dentro do suporte, 7.000 a 6.700, ainda assim 200 e 300 de gold de diferença entre o Luiz e o desculpa escrever, o Erwin, no caso. Aqui, tempo corrido, que ele não tinha fechado ainda. Ainda assim, parcelando aquela itemização. Fez a Athena por conta do burst que ele toma. E aqui do outro lado já tinha Coraça, Athena. Tava ainda com a dúvida sobre o domínio de gelo, tá? Que aqui no caso do domínio de gelo, acho que ninguém tem domínio de gelo, não. Tipo assim, o Gusta praticamente dando uma pressão enorme por conta de uma garra de Ras, ninguém tinha feito ainda o domínio de gelo. Mas vai ser o próximo item do show, com certeza. Ok, interessante. E acho que aqui vai ser a última fight, não? Acho que vai ser a última fight aqui. Lembra que eu falei do Martins, que ele entra e sai da moita quando ele quiser? Ele sim faz face check, é muito bom. O Papadog tentando fazer paredes por ali pra verificar as bushes. O Tekashi também já tá chegando. Ele sempre utiliza ali o combo pra conseguir entrar e sair das bushes e verificar se tem oportunidade de tomar esse gank. Luiz, ativa a bênção da invisibilidade no caso.
já tem visão dele porque usaram, no caso, a fonte aqui da base da T2. A T2 do top acabou caindo, então eles tinham a fonte de iluminação aqui, a visão mágica, no caso, para toda essa área da selva. Eles acabaram sendo vistos de tabela, tá vendo aqui o olhinho amarelo? Ó? Eles foram vistos, ainda mais porque a silhueta deles também dá pra ver, né, no caso. Desse caju enorme aqui que parece um anjinho. Papadog já tava com o alvo direto disso aqui, mas eles não tinham visão desses caras aqui embaixo. Eles deveriam ter noção desses caras aqui de baixo pela luz da visão mágica que acabou spotando eles, mas mesmo assim eles quiseram fazer uma jogada rápida. O Tekashi já ainda assim viu essa rotação sincera, enquanto eles já tinham aqui, são 3 a 4 jogadores divididos, no caso, para fazer essa teamfight. Eles quiseram fazer o quê? Vamos boostar o Papadog. Luiz gastou um ultimate em cima da ultimate do Papadog, isso aqui foi muito bom. Ele traz pro seu time, tá? Essa play. O Erwin já tá gastando, no caso, sua invisibilidade, já tá chegando mais. O Shan também já tá aqui na mesma forma. A Iritel e o Kai estão aqui do lado também. Vejam. Foi muito boa essa jogada. Ele acabou flechando e ainda se gastou muito combo. Só que um grande problema. Lembra que eu falei que os dois estavam juntos aqui embaixo? Olha o Kai. E olha o Chan. O Chan gastou a segunda antes de ir na primeira. Ele já fez o zoneamento aqui. O Segen acabou caindo. Gusta acabou ficando isolado e sozinho. Não tinha ninguém pra proteger ele. Ele gastou um Petrificar e o combo em cima do Jotun em cima dele. Do outro lado, o Tekashi gastou ultimate. No caso, não gastou ultimate pra resetar em cima do Grok. Eles ainda têm um foco assim, porque o Erwin fez um ótimo trabalho de proteção. Lembre dessa palavra, porque aqui não existiu, tá? O Gusta só morreu, porque o Luiz não é suporte dedicado, não tem controle, não tem absolutamente nada pra poder fazer uma proteção decente pro Gusta, que era a única razão da RR que tá respirando. E aqui o Erwin fez um trabalho excelente protegendo o Kai. E por conta dessa proteção de vários alvos que ele acabou fazendo aí, né, o isolado, etc., porque ele é bom. O Kai sai vivo, gasta ultimate, isola o alvo, fazem um ace, praticamente. Faltou, no caso, o Luiz, que volta à base, e eles vão fazer o rush final. São 15 minutos de jogo. A proteção no caso, a passiva, né, secreta, etc e tal, que eu fico falando da T3, né, que é a torre interna, que é sobre causar 95 ou 90% da vida dos minions, né, em explosão, como se fosse um dano mágico, acaba a partir dos 2 minutos. Depois dos 2 minutos não tem mais isso. Então T2 não tem mais aquela fortificação dos 8 minutos, para não receber tanto dano, para não ser um alvo tão exposto. Acaba caindo. O Luiz não pode se expor porque ele pode sofrer. Ele não tem clear de forma alguma. Ele gasta até mesmo a mobilidade para tentar fugir. O Erwin tá ali do lado, ele não tem passiva toda hora. O Shan até mesmo ele tenta fazer pressão, mas ainda assim uma catapa. Infelizmente, essa catapa foi suficiente para acabar o jogo. E aí o Luiz tentou. Vai ser focado de qualquer jeito. E por conta disso, a luta final foi maravilhosa. A gente vê a diferença ainda. Secretária falando palavrões, né? Menina mal educada. Mas tá feliz, ganhou. É o que importa. Vamos ver aqui o meu draft. Daqui a pouco o Chris tá tirando o termo, como sempre. Vamos lá. 50k de gold contra 45, reverteram a S11 todo aquele potencial de gold que eles tinham, foram 7 torres a 5 no jogo, ambos pegaram um Lorde, foram 3 tartarugas de começo de jogo para a equipe da S11, e além disso, entre Orange e Purple, né, que lembrando, se você não sabe, mais uma vez eu cito, não existe Red Buff e nem Blue Buff no ML. Aqui é Orange Buff, que a gente chama, que é no caso o Red Buff, e Purple Buff, que no caso a gente chama, que é o Blue, né. Essa coisa de Red e Blue é coisa de LoL, tá? O certo do ML é Orange e Purple. A gente já sabe disso, mas a gente ainda tenta deixar esse jeito brasileiro, porque a gente não quer aprender, né, entre aspas, mas no caso eu sei. Eu só não falo porque os meninos também não têm essa condição, eles não querem ninguém ficar incomodando eles também da mesma forma, aprendendo, né? Tudo bem, a comunidade aceitou de um jeito e vai ficar desse jeito. Itemizações, no caso, tudo normal, a gente já tinha visto mais ou menos o que aconteceu, o Raven fechou até mesmo um imortal no final. Já tinha completa build,
Fechou a Athena finalmente o Papadog, no caso, no final da partida. Ainda não terminou o item, no caso, o Shan. O Segen, coitado, tava indo pro seu... Fez só um livrinho, ainda assim nem era tanto. Não vimos ser o imortal do Tekashi aqui, já tinha feito completa build. O King, como eu já tinha falado, ele fechou o capacete do Guardião, mas não foi suficiente. E o nosso queridíssimo aqui, o Luiz, ia fazer o imortal também, se não me engano. Eu já tava aqui também com a mesma receita, então é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, esse é um ponto. Esse aqui é legal, tá? 220 mil de dano causado a 170. Vou colocar a rosinha aqui, que aqui dá mais destaque a rosa. 220 mil contra 170 mil. Dano recebido no caso foi 297 a 330. Lembrando que o dano causado é mais sobre heróis, tá? Um herói contra o outro. Enquanto o dano recebido é de um overall. Desde dano causado entre heróis, entre minions, entre torres, entre selva e etc. Né? Aí, no caso, é que acabam apanhando mais da mesma forma. Ainda mais porque eles tinham uma linha de frente pra apanhar pra isso, né? O Irving nem apareceu tanto. Deixa eu ver, quem foi com mais participação? No caso foi o Gusta, com 91%. Daqui, no caso, ambos tiveram 67%, tá? Dentre a participação. Jogaram muito bem também. Inclusive os 3 ali de foco individual, lembrem disso, né? Mais ou menos. Dana Torres, 10 mil a 21 mil, padrão. E cura total, 317015. 317015? O que é isso aqui, mano? Que tipo de número é esse aqui que eu não tô entendendo na minha tela? Como isso aqui funciona, caralho? 015? Hã? Por que esse cara colocou um frag aqui no meio da cura, velho? Enfim, também não entendi isso aqui não. Deve ser alguma coisa que eu não entendo. King tomou mais dano, obviamente, sofreu. Warwing, muito bem jogado. Kai também maravilhoso. Vai ser Elitel. Mas faltou um pouquinho do Shan aí, tá? Deixa eu ver. Vamos pro próximo aqui. Kai, maravilhoso. Tá? Óbvio que nesse momento a Bea ficou muito melhor que ele. Mas como ele ganhou, né? Vamos ver. Aqui os melhores momentos são do MVP, que são os highlights, né? Que não tem nada a ver aparecendo ali. O Jotun também, ó lá. Caraca, velho. Cara, a Joy é muito forte, velho. Então eles não foram impactantes na partida. Aí essa ultimate da Papadog tentou, mas não tinha muito dano. Porém, quem tava Erwin, cara. Maravilhoso pra mim, cara, e talvez a gente não tenha salientado tanto, foi o Erwin. Ele fez ótimos pick-offs. Nossa, jogou muito de show. Erwin ou Erwin? Não sei como é que ele gosta de ser chamado, sendo sincero. Incomodou muito o time da RR. Erwin. Não sei. E é aquilo, né, cara? Por ele ter uma composição muito explosiva, Xengão, qualquer play que ele fazia dava bom. Agora, quando o Kaja puxava, já não dava tão bom, porque já não tinha mais aquele dano explosivo, né? Aí, ó, o TK no momento, mas era o TK já tava no meio do mapa. Cara, essa luta, velho. Se o Seng não tivesse morrido e o Gusta não tivesse sido isolado ali, a gente ganhava. Digamos, mais impositiva, né? O Brasil tava tentando devolver na estratégia, mas os argentinos estavam conseguindo pegar e rodar. É isso. De forma geral, o jogo foi muito bom. Isso aqui não foi um jogo que a RRQ entregou, tá? Parem com esse pensamento, porque os meninos jogaram muito bem, querendo ou não, mesmo nessa derrota, por assim dizer, mesmo num jogo que não foi fácil para eles de early game, eles conseguiram jogar muito bem. E outra, não era realmente um jogo decisivo para eles, então eles não precisariam também dar aqueles 300% a mais super dedicados. Eles estavam muito de boa com as 2 vitórias que eles já tinham em cima da The Valley e sobre o outro time da Indonésia também da mesma forma. E lembrando que a S11 também tirou um jogo do Brasil, né, no Latam, se não me engano. Ou foi a Malvinas? Acho que foi a S11 na realidade. Ou foi a Malvinas? Nem lembro. Eu lembro que eles perderam o jogo pra alguém lá do Latam, mas não lembro se eram esses 2 times não. Mas enfim. Essa foi a análise de forma geral, acredito eu. Se vocês viram que tem alguma coisa que ainda faltava salientar ou ressaltar, acho que foi de tudo mais ou menos. E eu vou ver ainda o que eu vou fazer de próximo vídeo. Beleza, galerinha? Obrigado a todos vocês. Não se esqueçam, dá aquela comentada, like, sei lá o que nem o Vale fala. Normal. Beijos a todos e até o próximo.